Olá! A anemia, olha, ela é uma das complicações mais comuns e, vamos combinar, mais debilitantes para quem tem doença renal crônica. E hoje a gente vai mergulhar nas novas diretrizes da KDIGO para 2026, focando em um ponto super importante para entender e tratar isso: a história do ferro no corpo. Sabe aquele cansaço que parece que não passa nunca? Para milhões de pessoas com doença renal crônica, a famosa DRC, isso pode ser bem mais do que só cansaço. Muitas vezes é o grande sinal de alerta para anemia, uma complicação que mexe e muito com a saúde e o dia a dia. E olha, o buraco é mais embaixo. A anemia na DRC não é só sobre se sentir sem energia. As evidências mostram que ela está ligada a coisas bem sérias, como um risco maior de mortalidade, a perda da função do rim acontecendo mais rápido e uma queda brusca na qualidade de vida. É um problemão que precisa de muita atenção e um cuidado todo especial. Beleza, então vamos entender isso a fundo. Para a gente sacar a anemia na DRC, primeiro a gente tem que decifrar a deficiência de ferro. E já adianto, é mais complexo do que parece. Não é só, tá faltando ferro e pronto. E aqui está o pulo do gato. As novas diretrizes da KDIGO deixam bem claro que existem duas situações diferentes de deficiência de ferro. Entender essa diferença, isso é a chave de tudo para tratar direito. O primeiro tipo é aquele que a maioria das pessoas pensa quando ouve falar em falta de ferro. É a chamada deficiência sistêmica de ferro. Traduzindo, os estoques de ferro do corpo estão baixos mesmo. Pensa assim, tá faltando tanto o ferro que está circulando, pronto para ser usado, quanto aquele que estava guardado. Agora, o segundo tipo é a eritropoese restrita em ferro. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte: é um cenário mais traiçoeiro, sabe? Muito comum em doenças crônicas que têm inflamação. Nesse caso, o corpo até tem ferro guardado. Às vezes tem até de sobra. Só que esse ferro tá tipo preso, trancado, e não consegue ser usado para fabricar glóbulos vermelhos lá na medula óssea. Essa analogia do armazém é perfeita para entender a diferença. Na deficiência sistêmica, o armazém de ferro do corpo está vazio. Simples assim. Já na eritropoese restrita em ferro, o armazém está cheio, mas a gente perdeu as chaves. O ferro está lá, mas está inacessível. E essa distinção, gente, muda completamente o jogo na hora de decidir o tratamento. Tá, mas e aí? Como é que se descobre qual dos dois tipos de deficiência a pessoa tem? É aí que entra o caminho do diagnóstico. Vamos ver como isso funciona na prática. Tudo começa com alguns exames de sangue que são a base de tudo. O hemograma, para ver se tem anemia, a ferritina, que vai nos dizer o tamanho do nosso armazém de ferro, e a saturação de transferrina, a famosa TSAT, ela mostra quanto desse ferro está realmente disponível para ser usado. Ou seja, ela diz se a gente tem a chave do armazém. O raciocínio do diagnóstico segue uns passos bem lógicos. Primeiro, uma checagem geral para ver se tem anemia e como está o ferro. Depois, a gente vê se a coisa é grave, para descartar algo que precise de uma ação para ontem. E aí, com os resultados da ferritina e da TSAT na mão, a gente consegue definir exatamente qual é a situação do ferro daquela pessoa e, finalmente, montar um plano de tratamento que seja sob medida para ela. E é exatamente isso que nos leva para o tratamento personalizado. Porque com esse diagnóstico preciso, dá para montar a melhor estratégia para cada um. Aliás, esse é um dos grandes pontos dessa atualização das diretrizes: tratar cada caso como um caso. E para começar a decidir o tratamento, tem uma pergunta que é a chave de tudo. A pessoa faz hemodiálise ou não? A resposta para essa pergunta já separa o caminho em duas estratégias bem diferentes. É aqui que os números mostram essa personalização na prática. Para quem está em hemodiálise, a gente pensa em começar a terapia com ferro se a ferritina estiver em até 500 e a TSAT em até 30%. Agora, para quem não faz diálise ou faz a peritoneal, os limites são outros, mais baixos e específicos. Essa diferença é fundamental, porque mostra que as necessidades e o funcionamento do corpo de cada grupo são diferentes. O jeito de dar o ferro também muda, viu? Para quem faz hemodiálise, o ferro na veia, o intravenoso, costuma ser o caminho porque é super prático, dá para fazer durante a própria sessão de diálise. Já para os outros pacientes, a decisão entre tomar o ferro pela boca ou na veia é uma conversa. Tem que pesar a eficácia, os possíveis efeitos colaterais, o custo e, claro, o que a pessoa prefere. E tem um ponto de segurança super importante aqui. Para não correr o risco de sobrecarregar o corpo com ferro, a diretriz recomenda dar uma parada na terapia se a ferritina, que é o nosso medidor de estoque, passar de 700. É tipo um sinal vermelho, sabe? Para garantir que o tratamento está mais ajudando do que atrapalhando. Para fechar, é bom lembrar, o tratamento não é uma coisa que se faz uma vez e pronto.
Para dar certo no longo prazo, o segredo é um acompanhamento constante, sempre de olho. Até a frequência dos exames é ajustada. Quem está em hemodiálise precisa checar os níveis de ferro mais de perto, a cada 1 a 3 meses. Já para os outros, uma checagem a cada 3 meses costuma ser o suficiente para ver se está tudo nos eixos, se os níveis de ferro estão onde deveriam estar. Então, resumindo tudo o que a gente viu, anemia na doença renal crônica é papo sério. O grande lance é saber diferenciar se os estoques de ferro estão vazios ou se eles estão trancados. E o mais importante de tudo, o tratamento não tem receita de bolo, ele é feito sob medida. E se a pessoa faz diálise ou não é o que define o caminho a seguir. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com essas estratégias cada vez mais refinadas e pessoais para cuidar do ferro, o que será que vem por aí? Qual vai ser o próximo grande passo para melhorar a vida de quem convive com a doença renal crônica? Uma coisa é certa, a ciência não para, e guias como este mostram que a gente está no caminho certo para encontrar novas respostas